Jesus. Vamos orar mais uma vez. Vou pedir a Ângela para fazer mais uma oração antes de nós lermos a palavra de Deus. Que o Senhor nos concede com vida, saúde, e peço ao Senhor que abençoa o nosso culto, Senhor. Amém, Senhor. Que são louvores para o Senhor, que o Senhor aceite, Senhor. Em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que abençoe as ofertas que foram postas no gasofilácio, os dízimos, que tudo o que fizer seja feito para a honra e glória do Senhor. Sim, Deus. Peço que o Senhor abençoe o pastor, dê-lhe sabedoria para falar da Tua palavra, dê-lhe saúde. Que o Senhor esteja abençoando ele, sua família e toda a igreja, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa a Tua palavra. Amém. Amém, Pai. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em dois textos. Primeiro é Êxodo capítulo 20, de 1 a 3, os 10 mandamentos. Êxodo capítulo 20, de 1 a 3. Como eu disse, embora esteja gravando, os irmãos podem ficar à vontade para a gente fazer desse momento aqui um estudo bíblico. A gente sente saudade do modelo da escola dominical, né? Então os irmãos podem participar, fazer perguntas, dar a sua contribuição, está bem? Êxodo capítulo 20, de 1 a 3. Hoje nós vamos falar sobre ídolos ocultos, um perigo para a nossa vida. Ídolos ocultos é o tema da lição que eu trago aqui, extraído de uma das revistas, né, que adotei aqui já há um tempo atrás, uma lição muito preciosa. Êxodo 20, de 1 a 3. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Então aqui nós temos a introdução dos 10 mandamentos, o prefácio. O prefácio está no verso 2. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Esse é o prefácio dos 10 mandamentos. E o verso 3 é o primeiro dos 10. Não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento dos 10. Bom, agora vamos para Ezequiel capítulo 14. É um outro texto que fala de idolatria. Ezequiel capítulo 14. De 1 a 11. Castigo dos idólatras. Diz assim a palavra de Deus: Então vieram ter comigo alguns dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. Esse aqui é o profeta Ezequiel, né? Ele está dizendo que alguns dos anciãos de Israel vieram e se assentaram diante dele, do profeta. Aí veio a mim a palavra do Senhor dizendo, a palavra de Deus veio a Ezequiel. O que a palavra de Deus diz? Verso 3. Filho do homem, estes homens levantaram seus ídolos dentro do seu coração. Presta atenção nessa expressão. Levantaram seus ídolos dentro do seu coração. Tropeço para a iniquidade que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Portanto, fala com eles e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus: qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração, e em tal tropeço para a sua iniquidade, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos.
para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Portanto, dize à casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: convertei-vos e apartai-vos dos vossos ídolos, e dai as costas a todas as vossas abominações, porque qualquer homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros que moram em Israel, que se alienar de mim, e levantar os seus ídolos dentro do seu coração, e tiver tal tropeço para a iniquidade, e vier ao profeta para me consultar por meio dele, a esse eu, o Senhor, responderei por mim mesmo. Voltarei o rosto contra o tal homem, e o farei sinal e provérbio, e eliminá-lo-ei do meio do meu povo, e sabereis que eu sou o Senhor. Se o profeta for enganado e falar alguma coisa, fui eu, o Senhor, que enganei esse profeta. Estenderei a mão contra ele e o eliminarei do meio do meu povo de Israel. Ambos levarão sobre si a sua iniquidade. A iniquidade daquele que consulta será como a do profeta, para que a casa de Israel não se desvie mais de mim, nem mais se contamine com todas as suas transgressões. Então, diz o Senhor Deus, eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Esses dois textos. Bem, Adilson. Então, irmãos, nós vamos falar um pouco sobre isso, ídolos ocultos. Eu quero ler algumas coisas nessa revista aqui para os irmãos, algumas eu vou resumir, mas eu achei o tema muito oportuno, como sempre né? Falar sobre idolatria é oportuno, porque mesmo nós crentes não estamos livres dela, da idolatria. A idolatria em seu aspecto mais grosseiro e explícito e evidente consiste em quê? Na adoração de imagens, né? Quando a gente pensa em idolatria, o que nos vem à mente? Adorar a imagem, né? Nesta lição nós vamos abordar o que é idolatria em seu sentido mais profundo e invisível. O desafio para o crente é enorme. Então, em vez de tratar dessa idolatria que é mais visível, né, adorar ídolos, imagens, nós vamos hoje pensar um pouco naquele ídolo que está no coração, né? Não é uma imagem diante da qual a gente se curva, mas é algo que a gente abriga no nosso coração e a gente dá um espaço assim exagerado, além do que deveria, de tal maneira que isso rouba a nossa energia, a nossa atenção, em detrimento da nossa adoração a Deus. Isso é idolatria. E nós crentes corremos esse risco de sermos idólatras, né? Então, como a gente viu aqui nos textos, o primeiro texto de Êxodo, nós vimos lá a proibição que Deus faz logo na sequência, né? No outro versículo fala lá: não farás para ti o quê? Imagem de escultura, né? Nem semelhança alguma. Então Deus proibindo ali a adoração por meio de imagens. E nesse texto de Ezequiel nós vimos Deus falando através de Ezequiel para aqueles anciãos de Israel que vieram ali, que Deus conhece o coração deles e sabe que no coração deles existe idolatria, que eles têm outros deuses. Embora às vezes não se curvem diante deles, eles têm outros deuses, e Deus está repreendendo isso, condenando isso e ameaçando com morte o próprio Deus, né? Então, como eu disse, né, nós crentes corremos esse risco de abrigarmos na nossa vida um tipo de idolatria, algum tipo de idolatria, né? São as mais variadas, como nós vamos ver aqui. Irmãos, é um negócio assim complicado para nós e desagradável, né? A gente imaginar que nós crentes possamos estarmos sendo idólatras. É desagradável, né?
pensar, o fulano é crente, né, mas ele é idólatra. Isso é desagradável, mas isso é possível. E a gente precisa nós precisamos ser realistas conosco mesmos, com a gente, e encarar essas coisas de frente, indagar da nossa vida, avaliar a nossa vida, né, a fim da gente identificar se há realmente algum ídolo na nossa vida e lutar contra isso, tentar arrancar isso da nossa vida, porque isso é pecado, né? Idolatria é condenado na palavra de Deus de todas as formas, não apenas a de curvar diante de uma imagem, mas quando a gente abriga um tipo de adoração no coração, né? É pecado. Agora, o que eu quero destacar aqui com a revista é isso, como identificar um ídolo oculto, porque às vezes não é fácil. O nosso coração, diz a Bíblia, ele é o quê? Enganoso. Pode falar mais alto, viu, irmãos? A máscara atrapalha muito, né? O coração é enganoso. Uma das coisas que eu tenho medo na minha vida, irmãos e irmãs, é de estar sendo enganado pelo meu coração. E de vez em quando eu falo, ó Deus, tem misericórdia de mim, me ajude para que, se tiver alguma coisa errada comigo no meu coração, que o Senhor me mostre. Como o salmista orou lá no Salmo 19, né? As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Ele chega até a pedir a Deus para absorvê-lo dos pecados ocultos, né? Que às vezes tem pecados que a gente comete, acha que não está cometendo, mas é pecado, né? Então, como identificar um ídolo? Aí ele traz aqui na revista o exemplo do jovem rico. Lembra aquele jovem que se aproximou de Jesus, né? E com aquela intenção de saber os mandamentos, está lá registrado em Lucas 18, né? E ele achava que estava bem diante de Deus, e Jesus então fala algumas coisas para ele, cita alguns mandamentos, ele diz, eu tenho observado tudo isso desde a minha mocidade, né? O que me falta ainda? E aí Jesus foi no ponto certo, porque Jesus conhece o nosso coração, né? Ele conhece, nós não. A Bíblia pergunta assim, quem conhecerá o seu coração? Aí a Bíblia diz, o Senhor conhece o coração. Então Jesus foi direto, Jesus foi na ferida mesmo. Jesus disse para ele o quê? Quem se lembra? Vai e vende o que tem, dá aos pobres, e depois vem e segue-me. Jesus foi muito incisivo, né? Foi no ponto. O que aconteceu com o rapaz? Foi embora triste. Interessante que a Bíblia não fala mais nele. A gente não sabe o que aconteceu com aquele moço, não é verdade? Mas ele fez uma opção, ele foi embora triste. O fato dele ir embora triste nos passa a ideia de que ele fez uma opção, não passa? Porque, embora triste, ele ficou com a riqueza, com o seu Deus, porque na verdade os bens ocupavam na sua vida um espaço exagerado. Os seus bens eram o seu Deus, né? Então ali estava um jovem idólatra. Jesus sabia que o que comandava o coração daquele moço, na verdade, era o dinheiro, né? Embora ele se mostrasse religioso, interessado na religião, mas o dinheiro é que comandava a sua vida, né? Nós não temos os olhos penetrantes como Jesus tem, né? Tinha e tem, porque Jesus vê o coração, a gente não consegue ver, nem mesmo o nosso. Eu fico impressionado comigo mesmo, porque às vezes a gente pensa que já se conhece, e quando se apresenta uma situação diferente na nossa vida, às vezes um pouco mais difícil, a gente decepciona com a fé que temos. Às vezes espera que
pelo decorrer do tempo que já passou, e o conhecimento que eu já adquiri da palavra de Deus, que eu agisse de maneira diferente, com mais maturidade, com mais equilíbrio diante das vicissitudes da vida, e às vezes a gente decepciona a gente mesmo, e a gente fica envergonhado diante de Deus, e a gente chega a uma conclusão assim: oh, mas como a minha fé é pequena ainda, como eu não cresci como deveria, né? E nós não conseguimos ver, portanto, com clareza, nem mesmo o nosso coração, mas Jesus sim, Ele penetra fundo, né? Ele sabe, conhece a gente do avesso, né? Bom, mas então como é que eu detecto um ídolo no meu coração se eu tenho dificuldade? O autor traz aqui uma pergunta interessante que nós devemos fazer para nós mesmos, e essa pergunta nos ajuda a descobrir se nós temos algum ídolo no nosso coração. A pergunta é essa aqui, ó. A que em sua vida você não consegue dizer não? Vou repetir. A que na sua vida você não consegue dizer não? Se tem alguma coisa que você não consegue dizer não, ele fala que se a resposta a essa pergunta for algo ou alguém que não seja Deus, então você acabou de identificar um ídolo. Vou ler mais para ficar mais claro. Um ídolo pode ser qualquer coisa ou pessoa que tome o lugar de Deus em seu coração e comande a sua vontade, desejos e ações. É algo do qual depende o seu humor, a hora em que você dorme ou acorda, o que faz ter disciplina e alimenta suas esperanças. É algo que lhe traz a maior das alegrias e ao mesmo tempo cuja falta lhe traz a maior das tristezas. Pode ser dinheiro, o ídolo do coração, pode ser prazer, pode ser o sexo, pode ser o filho, o marido, a esposa, o trabalho, a carreira, a comida, exercício físico, leitura, estudo, etc. A lista é grande, né? Um ídolo não precisa ser algo ilegítimo, mas pode ser qualquer coisa boa, criada por Deus, que lhe dê mais alegria do que o próprio Deus, como bem expressou Tim Keller. Ele disse assim, quanto maior o bem, maior é a tendência de esperarmos que ele satisfaça nossas necessidades e esperanças mais profundas. Qualquer coisa pode servir como um falso Deus, especialmente as melhores coisas da vida. Achei isso aqui fantástico, muito bem colocado. Então, irmãos, deu para entender? Muita coisa pode ser ídolo no nosso coração, né? Muita coisa. Então, deixa eu ver se nós entendemos mesmo. Se tem alguma coisa que tem uma importância, né, maior do que Deus, que eu não consigo dizer não para ela, então isso é um ídolo na minha vida. E como a gente envolve tanto neste mundo, né, a gente precisa trabalhar, a gente precisa ganhar dinheiro para sobreviver, né, a gente corre um risco muito grande da gente adquirir ao longo da caminhada, abrigar no nosso coração ídolos. As coisas foram nos dadas por Deus para a gente usar, para a nossa passagem neste mundo. O problema é quando, ao invés de usar as coisas, a gente passa a servir as coisas. E tem muita gente por aí vivendo para servir as coisas, não usando as coisas para servi-lo, Giovanni. Isso passa a ser idolatria. Nós corremos esse risco. Por isso que a lição é pertinente, nos chama a atenção para a gente averiguar a nossa vida. O que realmente para nós é mais caro, é mais importante, né, realmente na vida? É Deus.
Como disse o salmista no Salmo 73, a quem tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Então a gente precisa fazer essa indagação, irmãos, né? Aí ele fala aqui que identificar um ídolo pode não ser tão difícil, mas poderá ser muito doloroso. E é verdade. Quando a gente descobre na vida da gente que alguma coisa está tomando o lugar de Deus, isso dói, né? Se a gente é crente, isso incomoda. E o problema é que a gente tem que lutar com muita força para a gente desvencilhar disso. E a gente precisa da ajuda de Deus, senão a gente não consegue, né, desembaraçar, como diz a Bíblia, lançar fora todo o peso, o pecado que nos assedia, né, que nos prejudica na nossa caminhada. Eu não sei aqui a experiência dos irmãos, né, mas eu creio que cada um de nós aqui já experimentou, em alguma medida, na nossa vida, uma tendência, né, um apego a alguma coisa, e a gente pensou naquilo demasiadamente, investiu naquilo muito, mais do que deveria, e depois aquilo passa, né, aquela febre, aquele desejo passa, muda, a gente vira para outra coisa. E a gente percebe depois que passa que a gente deu uma atenção exagerada, exacerbada para aquilo e acabou nos trazendo prejuízo, não precisava ter sido assim. Não é verdade? Eu creio que, né, isso acontece com a gente. Então aqui está, né, como identificar um ídolo. Fazer essa pergunta é importante, né? Se existe alguma coisa na minha vida em que eu não consigo dizer não para ela, que não seja Deus, né? Então você acabou de identificar um ídolo na sua vida, né? De Deus eu não abro mão de jeito nenhum. Agora, se eu puder dizer isso para alguma coisa, dessa coisa eu não abro mão de jeito nenhum, isso é um ídolo na sua vida. Uma vez eu estava pregando numa casa de uma família não crente, obrigado, Marlon, e, aliás, fazendo um discipulado, né, fazendo os estudos. Aí a pessoa me disse assim: pastor, eu até concordo com o senhor, né, com essa palavra aí, mas eu não abro mão da minha santinha de jeito nenhum, né? Eu não me lembro mais qual que era a santinha dela, da sua devoção, mas ela deixou bem claro para mim que, embora ela concordasse com a minha argumentação ali à luz da Bíblia, mas ela não abria mão da sua santinha. Então ela não conseguia dizer não, né, para isso. Tem gente que até ao ouvir a pregação fiel do Evangelho, genuína, percebe que é o caminho, é o correto, mas estão tão aferrados às coisas que ele aprendeu, que ele recebeu por tradição, que ele não consegue dizer não para aquelas coisas. Aí ele quer conciliar a vida da igreja, né? Aí eu quero ser membro dessa igreja, mas eu também não abro mão daquela outra, né, atividade ali. Por exemplo, pode ser um vício, né, que a pessoa tenha, que ela aprendeu a amar um certo tipo de pecado, de tal maneira que ela quer a igreja, mas não quer abrir mão também daquele hábito pecaminoso. Por exemplo, a bebida, né, a vida sexual irregular, errada, né, porque a vida sexual dentro do casamento é bênção, é bem-vinda, tem o respaldo de Deus, mas fora do casamento é pecado, é errado. E olha que tem muita gente vivendo por aí de maneira errada, irregular nesse aspecto, né? Em outros, a gente pode pensar em vários. Então a pessoa às vezes quer a vida com a igreja, quer ser membro da igreja, mas ele aprendeu a amar esse pecado de tal maneira que ele não consegue dizer não. Isso virou um ídolo na sua vida. Não tem gente assim? Tem muita gente assim.
E muitos são membros da igreja e estão vivendo assim, dessa maneira. E é claro que vivem uma vida espiritualmente fraca, né? Doentia, prejudicial à pregação do evangelho. Então, irmãos, veja como a lição é pertinente, né? Nós precisamos ser corajosos a ponto de averiguar a nossa vida. Se tem algum ídolo, alguma coisa que a gente ama demais, que vai além, prejudica a nossa adoração a Deus, a gente tem que ser radical, para o nosso próprio bem, para a glória de Deus, para o bem da igreja, né? Como ele fala aqui, né, é doloroso, não é fácil. Cortar um hábito que a gente gosta, que a gente aprendeu a gostar, conviver com ele por muitos anos, né, que nos dá um certo tipo de prazer, mas que é pecado, não é fácil. Sozinho a gente não consegue. A gente precisa da bênção de Deus, da ajuda de Deus. E Deus ajuda. Se você buscar mesmo com força, né, com vigor, Deus vai te capacitar para isso. Porque a Bíblia diz que o Filho de Deus, quando liberta alguém, verdadeiramente essa pessoa se torna livre. Paulo diz que quando uma pessoa está em Cristo, ele é uma nova criatura e ele vai se renovando. Ainda que ele caia no pecado novamente, ele busca a Deus, né? Deus capacita, ele apruma e volta a buscar a Deus, e Deus no final prevalece, né, na vida dele. Louvado seja Deus por isso. Então fica aí essa advertência para nós aí, né? As consequências que ele traz aqui, né, são trágicas da idolatria na vida da pessoa. Aqui, como nós vimos no texto de Ezequiel, né, Deus ameaça aqueles anciãos lá, ameaça com a morte. Se eles não mudarem de vida, Deus ameaça puni-los com a morte. Se eles se aproximassem de Deus, trazendo no coração a idolatria, Deus requer que eles mudem de vida, como nós vimos aqui, né? É claro, irmãos, que a idolatria não é um pecado imperdoável, né? O pecado imperdoável é aquela blasfêmia contra o Espírito Santo, né? O pecado que a Bíblia fala lá para a morte, mas a idolatria não, é um pecado perdoável. O idólatra, se buscar a Deus arrependido, é perdoado por Deus, né? Ele abandona a idolatria, e ele é perdoado por Deus. A Bíblia tem vários relatos assim também, né? Então, uma outra coisa que ele traz aqui é o amor perdoador de Deus. Nós nos admiramos pela maneira como Deus coloca as palavras. Suas ameaças são difíceis de digerir e sabemos que Ele sempre cumpre as suas promessas, ainda que seja para a destruição. Porém, nesse caso, o que vemos é um rigor amoroso de um Deus que fala duramente a um povo rebelde para trazê-lo de volta para si, para que a casa de Israel não se desvie mais de mim, disse Deus. Então, uma coisa boa que a gente vê, né, que é consolador para nós, é que Deus é misericordioso, né? Nós vimos aqui, né, Ezequiel 14, né, Deus falando que essas ameaças de Deus faz isso justamente para que as pessoas se arrependam, se voltem para Ele, né? E Deus é misericordioso, Ele perdoa. Mas quando há sinceridade, né? Arrependimento não é da boca para fora. Os judeus diziam que quando uma pessoa se arrepende do seu pecado, acontece isso na vida dela. Quando alguém se arrepende do seu pecado, é assim: se ele tiver a oportunidade de cometer aquele pecado sob as mesmas circunstâncias, ele não o fará. Isso é um sinal de arrependimento. Mas se as mesmas circunstâncias aparecem e ele peca de novo,
ainda não houve um real arrependimento. Veja, entendam bem isso, nas mesmas circunstâncias. Então os judeus diziam isso é um sinal de arrependimento. Oi? Exatamente, né? Mudança de vida, abandono daquele pecado, né? Exatamente. Senão não houve arrependimento realmente. E tem que haver aquele empenho, né? Por parte da gente. Irmãos, eu entendo que a gente vai, à medida que a gente vai vivendo, convivendo com a Bíblia, né? Com a palavra de Deus, ouvindo, a gente vai aprendendo e conhecendo quem nós somos, porque a Bíblia é como um espelho, né? A gente, diante da Bíblia, ela reflete para nós quem nós somos, né? Ela vai nos expondo para nós mesmos diante de Deus, e a gente vai se vendo melhor, e a gente vai se conhecendo, e a gente vai percebendo as áreas na vida da gente que a gente precisa de mudança. E aí a gente tem que envidar esforços. É uma disciplina, né? Para que a gente haja progresso na nossa vida cristã, na nossa vida espiritual. O que nos entristece muitas vezes é que, não obstante passar anos, às vezes ouvindo a palavra de Deus, e sabendo das coisas, a gente ainda cometer pecados que a gente pensava que a gente já tinha mortificado, né? Às vezes a gente recorre, né? Não é bem a palavra, a gente tem uma recaída, né? Naquele pecado, e isso entristece a gente, né? Mas não é motivo para desanimar, não, porque nós estamos enfatizando aqui a misericórdia de Deus. Deus conhece o nosso coração. Se você pecar outra vez naquele mesmo pecado e buscar a Deus com sinceridade, graças a Deus que Ele é misericordioso. Porque se não fosse assim, eu tenho absoluta certeza que nenhum de nós estaria mais aqui. Não é verdade? Todos nós já teríamos sido fulminados. Ou tem alguém aqui que não teria, não seria? Não tem. Porque nós somos assim, né? Então, mas graças a Deus pela sua misericórdia, é o que nós estamos enfatizando aqui, né? Deus é severo na sua ameaça, não com o prazer de punir, mas que as pessoas reconheçam e se voltem para Ele, arrependidos, né? Então, irmãos, ele conclui dizendo assim, a idolatria invisível e oculta é tão pecaminosa e ofensiva a Deus quanto a adoração de imagens. Deus abomina alguém que tente dividir a sua glória com outros deuses. Identificar um ídolo é, portanto, urgente na vida de todo cristão, para criar uma estratégia de batalha e se livrar dessa falsidade, porque acaba sendo uma falsidade, né? A pessoa, como eles estavam fazendo, iam diante de Deus, mas Deus sabia que no coração deles tinha outro Deus. Eles não estavam sendo leais para com Deus. Deus viu o coração, né? Então, ele fala aqui que identificar um ídolo na nossa vida é crucial para a gente criar uma estratégia de batalha contra essa idolatria. Como agir contra isso, né? Às vezes o caminho vai ser longo e árduo, né? Para a gente livrar desse ídolo. Mas é isso que Deus espera de nós. E assim salvar, ele fala aqui, livrar da falsidade, e assim salvar a sua alma e auxiliar outros que se encontram perdidos, né? A gente está rodeado de pessoas supersticiosas. Quarta-feira nós fizemos um estudo aqui sobre a superstição, né? Muito, muito interessante também. Nosso povo é um povo muito supersticioso, né? O povo brasileiro. E mesmo as pessoas, mesmo em igrejas denominadas evangélicas por aí, tem muita superstição no seu seio. Mas o evangelho genuíno de Cristo é extremamente libertador.
né? Tem gente que não sai de casa se for sexta-feira, dia 13, né? Quais são algumas outras expressões, né, de superstição, Zé Roberto? Nós falamos aqui quarta-feira, né? Passar debaixo de escada, né? Isso. Deixar o chinelo de cabeça para baixo dá azar, levantar com o pé esquerdo dá azar, né? Esse tipo de coisa. O brasileiro é muito cheio dessas crendices, né? Mas o Evangelho nos liberta de tudo isso. Crendo no Senhor, na sua palavra, não preciso ter medo. Mesmo se essa noite, vamos supor que eu tenho que fazer uma viagem amanhã, e essa noite eu tive um pesadelo, né, que tive um acidente. Aí amanheceu o dia, será que eu viajo ou não viajo? O que é que os irmãos acham? Eu devo viajar ou